A linha FE, ou Fan Edition, nasceu lá em 2020 como uma nova opção mais barata dos topos de linha da Samsung. Desde então a gente teve diversos outros modelos lançados. Porém, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de todos eles e do porquê talvez eles não valham muito a pena atualmente, nem mesmo o modelo que ainda está sendo vendido novo. Primeiramente, vamos começar do começo. O Galaxy S20 FE chegou lá em 2020, em novembro. O modelo vinha ali com uma tela de 6.5 polegadas, Full HD, Super AMOLED, uma taxa de atualização até 120 Hz, brilho máximo chegando até ali os 900 nits, além de também contar com suporte HDR10+, e som estéreo, bem completinho ali na tela e multimídia. O quesito de construção, no entanto, ele era bem simplesinho, apenas plástico na lateral e na traseira, com vidro pelo menos sim Gorilla Glass 3 na frente. Pelo menos também a gente tinha ali certificação contra água e poeira IP68. Com relação ao processador, a gente tinha ali o controverso Exynos 990. Eu digo ele meio controverso, polêmico e tudo mais, por conta que na época que ele foi lançado, esse processador apresentou diversos problemas de aquecimento. Na época, eu inclusive tinha um, e eu tinha inúmeros problemas com esse dispositivo, desde ele ser desconfortável para usar, desempenho aquém do esperado por conta desses aquecimentos, e o pior então era que gravando vídeos em 4K, por exemplo, ele não conseguia passar de 10 minutos, que ele simplesmente parava e desligava por conta de aquecimento. No mais, pelo menos a gente tinha sim uma lente principal igual aos demais S20, de 12 megapixels abertura 1.8, um sensor que é até bem competente até mesmo para hoje em dia, porém os outros sensores eram sim um pouco inferiores, de apenas 8 megapixels no zoom, e a frontal então de 32 megapixels já era uma velha conhecida, a mesma lente ali implementada, por exemplo, no Galaxy A70 de 2019, é um sensor que até hoje a Samsung usa em intermediários. E Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, sensor de pressão digital óptico na tela e uma bateria de 4.500 mAh que também era um pouco esquisita. Em números ela até era melhor do que o S20 tradicional, porém na autonomia em si ela não fugia muito mais do mesmo, como a gente pode ver ali em testes da época. O modelo em maio de 2021 ganhou uma nova versão por aqui. Agora basicamente a gente vê um novo processador com uma única diferença, o Snapdragon 865, mesmo processador implantado ali na versão global desse dispositivo. Em benchmarks a gente até via inclusive uma diferença de pontuação, mas além disso a gente via justamente os problemas de aquecimento sendo muito, não vamos dizer 100% resolvidos, que não era um processador friozinho nem nada, mas era bem mais tranquilo. Porém, algo de chato sim continuava. O modelo original, lançado meses antes lá nos Estados Unidos, já contava com suporte da tecnologia ao 5G, enquanto que aqui no Brasil nenhum S20 tinha suporte a essa tecnologia. Porém, por incrível que pareça, antes de lançar uma versão 5G do S20 FE, que inclusive foi lançada depois, a gente teve na verdade o S21 FE primeiro. Em janeiro de 2022 a gente viu o lançamento desse modelo. O S21 FE agora então era menor e mais leve no geral, com uma tela um pouco menor de 6.4 polegadas. Mas sim, agora um display mais interessante, Dynamic AMOLED, mais eficiente. Por mais que a gente não via ali taxa de atualização variável como nos outros S21, infelizmente. Com relação à construção, tudo mais ou menos igual, mas pelo menos na tela a gente sim melhora a certificação Gorilla Glass para Victus. No quesito de processador, até parecia que a Samsung tinha percebido que a gente preferia Snapdragon aqui no Brasil por conta desses problemas que às vezes os Exynos apareciam, mas novamente no S21 FE aqui no Brasil a gente teve o Exynos 2100, atrelados a 6 ou 8 GB de RAM novamente, tudo igual basicamente. Em benchmarks a gente vê sim melhorias em relação ao modelo anterior, porém quando eu testei o modelo, eu percebi que o modelo de 6 GB de RAM não tinha lá uma fluidez tão interessante, condizente com o dispositivo. Eu acreditava que isso era devido ao fato de que esse processador tinha sido originalmente otimizado para os S21, que também vieram aqui no Brasil com esse processador, com 8 GB de RAM. Portanto, a versão com 6 GB de RAM acabava tendo travamentos mais do que o normal, mais do que deveria. A gente teve também o mesmo conjunto de câmeras, nenhuma novidade nesse aspecto. E com relação à bateria, o modelo assim aumentava um pouquinho em quesito de autonomia, até, por mais que nada de mudança de capacidade. Curiosamente, então, no final de 2022, a gente teve um novo S20 FE, agora finalmente trazendo suporte ao 5G. Nada mais mudava. 2 anos depois, eles basicamente relançaram o modelo agora com 5G.
Por sinal, esse modelo logo morreu em quesito de software, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Após então um grande hiato de novos modelos, com ali um suposto S22 FE sendo cancelado, a gente viu lá em outubro de 2023 o S23 FE. O modelo então voltava a crescer, com agora um visual mais premium também. Lateral de alumínio, vidro na frente e atrás, Gorilla Glass 5. Agora, inclusive, o design era um pouco mais arredondado. E por incrível que pareça, ele tinha até um pior aproveitamento de tela, ou seja, as bordas eram maiores do que, por exemplo, o S20 FE. Ao contrário dos demais, ele parecia ali se aproximar mais dos A54 do que os S23. De qualquer forma, a tela sim, pelo menos era um pouco melhor. Agora a gente tem brilho maior e finalmente taxa de atualização variável entre 60 e 120 Hz. Mas o principal fator pelo qual eu digo que ele ali deu uma afastada dos S23 era o processador. Aqui a gente tem novamente um Exynos, o 2200, que era o mesmo processador implantado no S22 Global. Enquanto que o S23 vinha com um novo processador Snapdragon, o 8 Gen 2, que era significativamente mais potente. Claro, esse Exynos era melhor do que o S21 FE e tudo mais, e a gente tinha agora pelo menos 8 GB de RAM, que era uma boa melhora ali na fluidez, mas era um outro sinal que essa linha tinha recebido uma leve piora no geral, em quesito de posicionamento, vai? Passando para as câmeras, o sensor de 50 megapixels era uma boa melhoria, ali o mesmo trazido dos S22 e S23, mas no entanto as outras lentes traseiras não foram alteradas. No quesito de frontal, pelo menos sim, novamente, a gente tem uma melhora com a lente do S22. Ganhamos ainda suporte à gravação 8K 24 fps na principal. A bateria não mudou. Graças ao hardware mais novo, a gente viu sim algumas melhorias no quesito de autonomia em relação ao S21 FE, mas nos meus testes o modelo não exatamente conseguiu uma boa autonomia, era apenas ok. Suficiente por um dia de uso, mas apenas moderado. E assim, era principalmente ruim de certa forma quando a gente comparava com os demais S23. Vamos falar disso então. Os modelos FE tinham então a proposta de serem ali os modelos de entrada para a linha mais premium da Samsung, modelos custo-benefício de certa forma. Mas isso não necessariamente acontecia. Os modelos eram lançados muito depois dos demais dispositivos da linha S, o que significava que eles demoravam até que um bom tempo para ficar mais baratos de fato do que os outros dispositivos, que eram melhores, mais premiums e tudo mais. Então por um bom tempo, eles não tinham custo-benefício nenhum quase, eles eram bem piores do que os outros. Agora, além disso, tem um outro motivo pelo qual também eu não acho que nenhum desses modelos valham muito a pena atualmente, nem mesmo mais novo. Primeiramente, o S20 FE não recebeu o Android 14, nem mesmo o modelo 5G, por sinal. Sim, o Android 13 ainda é atual o suficiente e até pode ser recomendado, contando que você saiba que o modelo não vai ter mais novas atualizações nem nada do gênero. E assim, contando que você encontra em um ali, eu recomendo mais as versões Snapdragon 4G ou 5G, ali na faixa dos 700, 800 reais, que eu já vi vários vendendo nessa faixa. Eles até oferecem ali um custo-benefício interessante para quem busca desempenho nessa faixa de preço. Seguindo adiante, o S21 FE sim recebeu o Android 14 e foi prometido inclusive o Android 15. Porém, seu preço, normalmente um pouco ali acima dos R$1.000, é muito próximo do S21 normal, que vai ter câmeras um pouco melhores, bateria até basicamente igual, mesmo sendo menor a capacidade, o aparelho sendo menor no geral, enfim. Acaba que o S21 vale mais a pena no geral. E por fim, a gente também tem o S23 FE. Passados diversos meses desde o seu lançamento, a gente teve sim uma boa queda de preço, e o modelo sim atualmente está mais barato que o S23, principalmente mais barato que o S24 e tudo mais. No entanto, devido à sua bateria fraca, eu fiz um vídeo explicando recentemente como talvez o A55 tem um custo-benefício melhor no geral. Não, ele não vai ter um desempenho tão legal, mas pela diferença de preço, o A55 ainda tem um bom desempenho, boas câmeras até, e uma bateria inclusive bem melhor do que o S23 FE. Claro, se você quer um desempenho e tudo mais, um S23 usado sai na mesma faixa mais ou menos do que um S23 FE está saindo novo atualmente. E por incrível que pareça, a bateria desse dispositivo, mesmo novamente sendo um dispositivo menor e com uma capacidade de bateria menor, ele até consegue durar mais nos meus testes e em testes da época também. Além de também o S23 ter o benefício de ter um desempenho ainda melhor, câmeras melhores e tudo mais. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.